verdade, seja usado com poder, com força, nos anime, nos dê entendimento da verdade e nos faça mudar, Senhor, sermos transformados por causa da revelação da Tua vontade nesta manhã. Nos abençoamos em nome de Jesus. Amém. Prega bem. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos aí. Quantos estão preparados para viajar, como o apóstolo falou? Ninguém? Mas para viajar, e eu quero pegar um gancho no que ele disse, né, de nós estarmos preparados, não só para fazer as viagens aqui na terra, né, como missionários ou como discipuladores, mas no dia do arrebatamento, como noiva de Cristo, né? Para viajar nós temos que ter pouca bagagem. Alguns dias atrás aí se aprovou a lei, né, que tinha sido revogada, voltou, que para ter bagagem para viajar aqui nós vamos precisar pagar. Né? Estão falando que quem não tem vai ter um desconto na passagem, mas é difícil acreditar nisso, né? É mais fácil, muito difícil. É mais fácil ficar mais cara, né, e ficar o mesmo preço para quem não tiver bagagem. E é o que eu queria falar essa manhã, né, para que nós lancemos fora todo o excesso de peso. Né, nós temos que estar preparados para viajar. Quem que já viajou com excesso de bagagem? Né? Quem que já viajou com uma mala sem alça? Né? Quando eu estava preparando isso, eu lembrei em 83 que eu fiz uma viagem pela América do Sul a trabalho e levava um equipamento pesando 32 quilos. Era uma briga, toda hora fizemos um carrinho, fizemos uma série de coisas, mas era uma mão de obra terrível, né? Pôr, tira, põe no avião, põe no carro, tira do carro. É terrível isso. E o Alisson falou em bebê, eu estava lembrando, né? Quando a gente... Os meninos pequenos, Bruno, o nosso mais velho, fez ontem 35 anos. Estava lembrando quando eles eram bebês, né? O que a gente levava de bagagem, né? Quando eles eram recém-nascidos. E era carrinho, e era Moisés, e era mais isso, era mais sacolinha, era mais aquilo. Então, levar excesso de peso, eu acho que não é bom para ninguém. E na área espiritual, muito menos, né? Acontece que quando nós vamos caminhando e andando por essa jornada nossa aqui na Terra, como peregrinos, né, nós vamos acumulando uma série de coisas. Né, nós vamos acumulando um excesso de bagagem. Minha esposa diz que eu sou um acumulador, né, que eu tenho muito papel, que eu tenho muito isso, muito aquilo, que eu não jogo nada fora. E a gente vai juntando essas coisas e vai se apegando a elas, né? Nós vamos nos apegando a algumas coisas que só trazem excesso de peso para as nossas vidas. Né? E nós somos, às vezes, especialistas nisso. E, nessa manhã, eu gostaria de falar exatamente sobre isso, né? Mostrar como é que nós podemos nos livrar desse excesso de bagagem. Eu não estou falando no campo físico, né? Não estou falando dessa barriguinha que vem crescendo, que vem aumentando o peso, né? Mas eu estou falando na nossa vida espiritual, com relação a Deus, com relação à nossa comunhão, à nossa intimidade com Jesus. A verdade é que esse excesso de peso, muitas vezes, impede que nós tenhamos uma intimidade com Jesus, né? Impede que nós aproveitamos essa vida em abundância que Jesus quer nos dar e nos mostrar. Eu convidaria um versículo muito conhecido, né, para a gente abrir em Mateus 11, versículo 28 e 29. Jesus falando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus aqui
né, está dizendo para a gente lançar fora essa nossa ansiedade, a nossa preocupação, tudo aquilo que nós muitas vezes carregamos ou estamos tendo na nossa vida, algum tipo de pressão sobre isso, né, e que não nos permite de usufruir essa vida em abundância, essa intimidade que Jesus quer ter conosco. Quando nós conhecemos a Jesus, nós cantamos aqui, né, Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo está em nós, e Ele está querendo que a gente usufrua de todo esse relacionamento com Ele, mas o excesso de bagagem às vezes não permite que a gente faça isso, né? Nossas preocupações, nossas mágoas, nossas amarguras, nossa ansiedade, a falta de perdão, tem uma série de bagagens aí que a gente vai colocando na nossa vida, né? E a nossa mente é um HD inesgotável. Aquilo vai armazenando, vai armazenando, vai armazenando, e fica que nem uma pressão que nós vamos acumulando tudo isso. Isso impede essa nossa relação com Cristo. Em Levítico tem uma passagem interessante, né, que diz: tira fora todo o velho para dar lugar ao novo. Quando nós vamos armazenando esse velho, quando esse velho vai tomando muito espaço, né, quando esse fardo vai ficando muito pesado para nós, nós deixamos de dar lugar ao novo. Por isso que Paulo fala, né, aquilo que eu considerei lucro é perda, né, uma perda, porque o que vale é o meu relacionamento com Cristo, o que vale é o conhecimento de Cristo, né? Tudo aquilo que eu achava que era algo que era importante, não é nada comparado ao nosso conhecimento de Cristo, não é nada comparado à nossa intimidade com Cristo. E é importante que a gente livre-se de todo excesso de bagagem. E eu queria que nós aprendêssemos, né, com um grande personagem bíblico, né, os excessos de bagagem que a gente pode estar levando e como ele foi se livrando disso, né, como Deus foi mostrando para ele e ele foi se livrando desse excesso de bagagem. É a vida de Abraão. Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, foi chamado, né, para que ele começasse a formação do povo de Deus. E ali começa a história do povo de Israel, começa a história da antiga aliança. Hoje, nós fazemos parte do povo de Deus, a igreja é o povo de Deus, é a nova aliança. E nós também somos chamados a fazer parte dessa igreja. Nós também somos chamados a fazer parte da noiva de Cristo. E como Abraão veio com uma série de bagagem, ele foi se livrando, nós também, nesse nosso chamado, nessa nossa caminhada, nós também podemos estar carregando esse excesso de peso e estamos sendo convidados a se livrar disso, a liberar isso das nossas vidas. Abraão, capítulo 12, quando Deus o chama, né, ali tem uma promessa muito grande. Eu acho que vale até a pena a gente ler esse início do capítulo 12 de Gênesis. Ali tem um chamado, tem uma promessa ministerial, tem bênçãos para ele. 12:1, quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem uma grande promessa aqui para ele, né? Tem uma grande promessa de bênçãos aqui, explícita e implicitamente nessa passagem. E quando Deus nos chama também, né, porque nós somos separados, nós somos chamados para fazer parte desse povo de Deus, dessa noiva de Cristo, também está implícito e implicitamente todas essas bênçãos que foram dadas para Abraão são para nós também.
né? Nós temos que ter uma vida em abundância, nós temos que usufruir dessas bênçãos, mas a gente vem com um excesso de peso, a gente vem com uma sobrecarga. E fazendo um paralelo com Abrão, o primeiro excesso de peso que ele teve que deixar para trás foi a pátria e os parentes. Não estou dizendo aqui que a gente tem que sair do Brasil, não. E não estou dizendo aqui que a gente tem que sair da nossa casa, né? Mas a cidade que Abraão morava era uma cidade politeísta. Eles adoravam vários deuses. E Deus não poderia cumprir o chamado em Abrão naquele lugar. Ele tinha que ser separado, ele tinha que ir para a terra prometida, ele tinha que ir para Canaã. E o que representa isso hoje para as nossas vidas do ponto de vista espiritual? Representa que quando nós somos chamados, né, nós temos que deixar o velho sistema, nós temos que deixar o velho homem. Espiritualmente, Deus está falando para nós, esse velho sistema que nós vivíamos antes da conversão, nós temos que deixar de lado. O problema é que a gente, às vezes, vem com ele, né, na bagagem. O problema é que, muitas vezes, a gente não quer deixar ele de lado. A gente não quer deixar esse velho sistema para trás. Paulo fala, né, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E esse tudo que se fez novo é a nossa nova vida com Cristo. É essa nova vida de relacionamento com Cristo que começa para nós. Então, quando Abrão deixou sua pátria e sua parentela, não significa que nós vamos fisicamente fazer isso, mas espiritualmente para nós, a palavra está dizendo, rompe com o velho sistema, rompe com o velho homem, rompe com aquele velho homem que toda hora quer aparecer, quer voltar. Ele é insistente, né? Aqueles velhos hábitos, os velhos pensamentos, as velhas atitudes, isso é insistente na nossa vida. Eu não sei a conversão de cada um, como foi, né? Não sei se alguém já nasceu num lar cristão, não passou por esse processo. Minha conversão foi aos 39 anos. Né? Então, foi algo que eu trazia durante quase 40 anos de um velho sistema. E quando nós somos chamados, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, tem que começar esse processo de transformação. Em algumas áreas são imediatas, instantâneas, mas nas outras a gente passa por esse processo. Que quem vai nos convencendo dele é o Espírito Santo que passa a habitar em nós. Mas tem que ter aquela nossa disposição, tem que ter aquela nossa consciência de largar essas velhas alianças, né? De largar aquele velho sistema em que nós vivíamos, as velhas práticas. É isso que nós temos, essa bagagem que nós temos que deixar de lado. Né? Aquilo que a gente se apega, aquilo que a gente que está contra a palavra, nós temos que começar esse processo de abandono, né? Tirar esse excesso de bagagem das nossas vidas, para que a gente comece a ter mais intimidade, né? Porque a gente se achega a Jesus e depois tem que andar com Ele, tem que caminhar com Ele, é isso que Ele quer, né? Que a gente vá aumentando essa intimidade. É que o apóstolo falou aqui, né? Atingir o quê? O caráter de Cristo, a estatura do varão perfeito. A gente vai conseguir isso na glória, chegar ao caráter? Sim, mas a gente tem que caminhar para isso. Né? A gente tem que começar esse processo. A gente tem que começar a andar nesse sentido. Segundo o excesso de bagagem que Abraão levou, foi seu sobrinho Ló. Por algum motivo ele levou Ló. Ou ele tinha um compromisso com o irmão dele, que o irmão pediu para que ele levasse, ou ele queria um companheiro, né? Ou ele achou que Ló seria o seu herdeiro natural, não sei, a palavra não fala sobre isso, mas ele levou Ló, que no longo da caminhada foi um grande peso, até que eles se separaram, né? Ele chegou e falou, você vai para um lado
e eu vou para o outro. E ainda ele deixou para o sobrinho escolher. Falou, olha, você olha aí para a terra, né, e vê para que lado você quer ir. E o sobrinho escolheu a melhor parte aos olhos dele, né, mas só que ele foi para Sodoma e Gomorra, que se mostrou que não era tão bonito quanto parecia aqueles campos verdejantes. Né, isso já é uma lição para a gente não escolher pelos olhos, mas pela direção do Espírito Santo de Deus. Mas Ló, se a gente for ver a palavra Ló, ela significa cobertura ou véu. O que Ló representa para nós no mundo espiritual? Exatamente essas escamas que nós muitas vezes carregamos e não conseguimos enxergar diretamente a Jesus Cristo. São as coisas intermediárias, é aquele excesso de bagagem que nos impede a nossa visão espiritual. É aquele véu que a gente tem nas nossas vidas. Ló é a voz do nosso passado, é aquela voz acusadora, é aquilo que a gente carrega e muitas vezes é da nossa estimação, a gente tem dificuldade em largar. Isso representa Ló para nós. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Mas muitas vezes nós estamos olhando para o passado. Não sei se isso acontece só comigo, mas muitas vezes nós fazemos isso. O povo no deserto fez isso. Saíram de 400 anos da escravidão, no primeiro dia eles já estavam reclamando e querendo voltar para o Egito. O que significa o Egito para nós? O Egito é o velho sistema, é o mundo que nós saímos para uma nova vida em Cristo. Mas quando nós estamos nessa nova vida em Cristo, muitas vezes nós falamos, puxa, será que lá não estava melhor? Será que não é bom retroceder? Será que não é bom voltar para aquilo? Na primeira provação que vem, na primeira aflição que nós passamos, que vem também, porque a palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente pensa em recuar, a gente pensa em retroceder, a gente pensa em voltar para trás. Isso é o que representa Ló na nossa vida. Para Abrão era aquele sobrinho físico que ele levou, mas para nós fazemos um paralelo com o nosso mundo espiritual, com as coisas espirituais. Porque o Antigo Testamento é sombra daquilo que se concretizou em Jesus Cristo no Novo Testamento. Tanto é que a nossa luta não é mais contra a carne ou sangue, é contra principados e potestades no mundo espiritual. Mas todo o Antigo Testamento serve como uma referência apontando para a nossa vida espiritual hoje. Por isso que é uma grande lição para nós. Por isso que é algo que a gente tem que tomar como uma lição, a vida desses grandes homens para nós hoje, e trazer para a nossa vida espiritual. Então, Ló é esse tipo de situação, esse tipo de bagagem que nós carregamos, da onde? Do velho mundo, na nossa caminhada cristã. E aquilo que podia ser acelerado acaba sendo o quê? Retardado por conta desse peso. O peso vai nos encurvando, o peso vai, conforme a gente vai andando, vai cansando. Eu dou aula, eu começo o semestre com uma mochilinha levinha, já está pesada, porque vai juntando trabalho de aluno, vai juntando papel, vai juntando livro, vai juntando isso. Hoje já está difícil carregá-la nas costas, ela já vai pesando. E aí a gente tira uma coisinha ou outra, mas ela continua pesada, porque vai enchendo, vai enchendo. Chega o final do semestre, quase não dá nem para carregar na mão, precisa pegar um carrinho para levar essa mochila. E assim é a nossa caminhada, assim são os lós da vida que a gente leva. Quais são os lós que nós estamos carregando? Quais são as situações que nós estamos carregando e que estão nos apontando para algo que nos desvia de Jesus?
né? Está nos tirando do caminho, está nos tirando da rota, está nos tirando da direção que nós temos que ir, né? Está impedindo que a gente caminhe e cresça espiritualmente. Às vezes a gente vê pessoas, né, são frequentadores de igreja assíduos, vêm nos cultos, dizima, mas não houve transformação, não houve mudança, não houve a metanoia. Sabe por quê? Não consegue sair do lugar, excesso de peso. Está carregando esses pesos que trouxe lá do velho mundo, que trouxe lá do velho sistema, do velho homem. Isso impede o caminhar. Por isso que essa manhã nós temos que fazer o quê? Nos livrar desse excesso de bagagem. Nessa manhã nós temos que realmente jogar fora coisas do velho sistema, jogar fora os lós das nossas vidas. Tem mais uma coisa que aconteceu na vida de Abrão e que ele teve que, num determinado momento, se livrar. E aí começam os dramas maiores dele, né? Ele teve que se livrar do seu filho Ismael, que apesar de não ser o filho da promessa, era filho dele, né? E aqui nós também não estamos dizendo para ninguém se livrar do filho, mas o que representa Ismael para as nossas vidas hoje? São consequências dos nossos planos, são consequências daquilo que nós fizemos com a nossa própria vontade. Porque como é que foi gerado Ismael na vida de Abraão? Ele estava lá em Canaã, terra prometida, terra que Deus falou para ele, fica aí, mas veio a seca, veio a aflição, veio um problema. E ao invés de ele ouvir a voz de Deus, o que eu vou fazer, Senhor, diante desse problema? O Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me colocou aqui. Ele ouviu dizer que no Egito estava tudo bem. E para onde ele foi? Para o Egito. O que representa o Egito para nós? O velho mundo. Ele saiu fora da vontade de Deus. Ele saiu fora dos planos de Deus. O que ele trouxe do Egito? Agar. E com Agar ele gerou Ismael. Todos esses problemas que o povo judeu está passando hoje ainda, disputa pela Palestina, disputa pelo território, brigas que vieram seguidamente, é por conta dos descendentes de Ismael. Veja as consequências como vão longe, né? Nós estamos falando aqui de um fato de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, ou seja, 4000 anos atrás, que até hoje traz consequências para o povo. E se falar com um muçulmano, ele vai dizer que Ismael é o primogênito, e realmente ele nasceu primeiro, fisicamente, mas ele não era o filho da promessa. O filho da promessa, Deus havia prometido que Abraão teria um filho com Sara. E ainda quando Deus falou para ele, depois de que ele teve Ismael com 86 anos de idade, passado 14 anos, 13, 14 anos, quando Deus falou para ele que ele teria um filho, ele pôs o rosto em terra, mas riu, a palavra diz que ele riu. Como é que um homem de 100 anos pode ter um filho? Ele tinha 100 e Sara tinha 90. Mas nasceu Isaac, nasceu o filho da promessa. Mas para que nascesse Isaac, ele teve que se livrar de Ismael. Quantas consequências, quantos pesos nós não estamos carregando por conta desses planos que são nossos, por conta de ações e atitudes que tomamos por nossa própria vontade, por conta de coisas que nós saímos do centro da vontade de Deus. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, é como um guarda-chuvinha que está nos protegendo da chuva, né? Nós estamos ali debaixo. Vai cair uns respingos? Vai, mas a gente está protegido. Quando a gente sai desse guarda-chuva, quando a gente sai desse centro da vontade de Deus, nós estamos por nossa conta.
Costumo dizer que é aquela história, né? Senhor, me mostra o caminho. Qual é o caminho? Qual é o caminho? Qual é o caminho? Uma hora Deus fala, olha, o caminho é o meu, não é o seu. Vem para o meu caminho que é bom, né? A vontade de Deus é perfeita, é agradável. Não adianta a gente querer ir para o nosso caminho. Nós vamos, como tantas vezes eu fui. Mas a consequência depois vem. Né? A volta vai ter que ser inevitável para a gente retomar daquele ponto e recomeçar a caminhada. Então, Ismael, não é, espiritualmente, representa isso para nós, né? Consequências dos nossos planos, consequência da nossa vontade. E olha, nós somos hábeis em justificar isso, né? Porque, olha, não tinha outra saída, não tinha outro jeito. Sempre tem uma saída, porque Deus não nos prova além das nossas forças. Né? Deus nunca vai dar algo para nós que nós não podemos suportar. A palavra nos garante isso. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus para as nossas vidas. O apóstolo falou aqui, não é ser ouvinte, é ser praticante. Se nós não praticarmos a palavra de Deus, ela não fica viva no nosso coração. E é um livro, a gente está lendo. Posso até decorar esse livro. Posso até saber de cor vários versículos. Mas não é isso que Deus quer das nossas vidas, né? Deus quer que a gente pratique essa palavra. Deus quer que a gente viva essa palavra. Deus quer a nossa obediência com relação a essa palavra. Né? Deus quer que a gente se envolva e tenha intimidade com Ele. Não porque teve um probleminha aqui, uma dificuldade ali, a gente pega um atalho. A vida cristã não tem atalho. O caminho de Jesus não tem atalho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas tem que ser por Ele. E Ele é essa palavra. Né? Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Por isso que a Bíblia tem que ser nosso guia. Por isso que a gente fala que a Bíblia é o manual do fabricante. É aqui que está a nossa orientação, daquilo que nós temos que fazer, daquilo que nós temos que seguir. E naquilo que a Bíblia não é clara, nossas atitudes não podem ser contrárias à palavra. E para isso o Espírito Santo tem que nos discernir. Para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo, nós temos que ter intimidade com Ele. E para que a gente tenha intimidade com Ele, nós não podemos levar excesso de bagagem que impede essa intimidade. Nós não podemos levar esses excessos de peso que impedem essa intimidade. Nós temos que ter mais comunhão com Cristo, né? Oração, jejum, leitura da palavra, prática da palavra. E essa manhã é uma manhã de reflexão, né? O que está trazendo excesso de peso para as nossas vidas? O que está impedindo esse crescimento espiritual nas nossas vidas? Né? O que está impedindo essa transformação nas nossas vidas? E por último, o último excesso de peso, né, de Abraão foi o sacrifício de Isaac. Talvez o clímax, né, da entrega de Abraão, o sacrifício de Isaac. E mais uma vez aqui vou dizer, não é para sacrificar os nossos filhos, né? Mas Isaac representa espiritualmente para nós tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. Tudo aquilo que nós colocamos de mais importante do que Deus. Eu não sei o que cada um coloca. Pode ser o dinheiro, pode ser os relacionamentos, pode ser o status. Não sei. Tá? Mas nós temos que entregar os nossos Isaques. Se nós não entregarmos os nossos Isaques, vai ficar uma barreira. Esse excesso de peso vai impedir que a gente tenha Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Primeiro Deus,
depois a família. E dentro da família, primeiro o cônjuge, depois os filhos. Depois o trabalho. Essa é a sequência, é o padrão divino para as nossas vidas. E um dia a gente pode ver isso no livro de Efésios, né? Quando Paulo mostra que primeiro é a nossa relação com Deus, depois é a nossa relação com a família, e depois é a nossa relação com o trabalho. É muito claro isso, né? Deus tem que vir em primeiro lugar. Então nós temos que entregar esses Isaques, né? Esse apego às coisas que o mundo oferece, esse apego muitas vezes às nossas posições, né? Às vezes a gente quer ser firme nas nossas posições, a gente quer ter a opinião, né? Vencer na opinião, ter a nossa opinião destacada. E com isso nós vamos criando o quê? Isaques nas nossas vidas. É o momento para a gente entregar esses nossos Isaques, né? O que nós estamos colocando antes de Deus? Que bagagem que está nos impedindo que a gente tenha Deus como primeiro nas nossas vidas? O que nós estamos carregando? Preocupação, ansiedade, pode ser falta de perdão. Falta de perdão é terrível, gente. A gente carrega isso, é uma âncora, sabe? É uma âncora que nos aterra de uma tal maneira que a gente não consegue dar um passo para frente. A gente pensa que está andando, mas não está, não. Aquilo está só nos puxando, só nos sugando, só para no fim dizer, não, eu tenho a minha opinião, eu não vou perdoar, eu não vou pedir perdão, porque a pessoa fez isso, fez aquilo. Momento da gente liberar um perdão. É o momento da gente, sabe, não querer prevalecer com as nossas ideias, com a nossa opinião. É o momento de tirar esse excesso de peso das nossas vidas, porque isso nos, sabe, vai nos afundando. Mas eu pedi perdão, a pessoa não liberou. Ele está se afundando. Nós já deixamos de afundar. Né? Não tenho como falar com a pessoa. Fala com Deus, libera perdão. Perdão é atitude, não é sentimento. Primeiro a gente toma a atitude, depois vem o sentimento. Porque se a gente for esperar o sentimento, muitas vezes não vem. E Deus está me mostrando que aqui hoje tem muito perdão para ser liberado. Mas muito perdão para ser liberado. Eu acho que é uma grande oportunidade para que a gente se livre disso, né? Para que a gente se livre desse Isaque da nossa vida. Pode ter outros tantos, mas eu acho que o perdão é um Isaque que está presente na vida de muitos. E é o momento para a gente estar se livrando disso, tirando esse excesso de peso, né? Nós vamos ter um relacionamento muito melhor com Deus, nós vamos ter uma intimidade muito melhor com Deus, nós vamos ter um crescimento espiritual muito grande. Pode ser que você tenha um outro Isaque, que não seja a falta de perdão, mas vamos nos livrar deles, todos, sejam eles quais forem, né? Pode ser que a gente está preso ainda ao velho sistema, ao velho homem, pode ser que tem práticas do velho homem que ainda estão nos acompanhando, vamos nos livrar delas. Pode ser que tenha vozes do passado nos acusando, vamos confessar os nossos pecados perante Deus. Vamos chegar perante Deus e confessar um a um. Porque Deus já conhece, mas Ele quer a nossa atitude. Ele quer que a gente abra o coração para Ele. Pode ser que tenha lós na nossa vida, esses véus que estão nos cobrindo, impedindo a nossa visão clara de toda a bênção que Jesus tem para nós, que o Espírito Santo está falando conosco.
Vamos deixar esse véu cair essa manhã. Vamos deixar esses lós para trás aí, que a gente vem carregando. Às vezes a gente tem aquele pecadinho de estimação, né? Não quer abrir mão dele de jeito nenhum. Guarda ele com carinho, trata bem dele. Né? O apóstolo falou isso na semana passada, né? Faz carinho nele, não é isso? Né? O Luluzinho, né? Deixar ele para fora. Vamos soltar, vamos largar esse peso no meio do caminho. Para que levar peso? Só nos atrapalha. Né? A gente vai carregando peso, só faz um esforço inútil e nos atrasa no nosso caminhar. Né? Às vezes Deus tem uma bênção ali, a gente está aqui patinando, ou tentando, é como se fosse escalar uma montanha, que aquela subida que... Né? Depois de 10 metros a gente já não tem mais fôlego. Pode ser nossos planos, nossas vontades, nossas consequências de planos que nós fizemos, de quando nós saímos do centro da vontade de Deus, vamos também jogar fora. E os nossos Isaques, vamos nos livrar deles.